Olá, pessoal do sétimo ano, então vamos aí continuar esse módulo agora na sua segunda parte, ainda falando do Cerrado. Nós iniciamos aí com um texto, né, que é o Saiba Mais, que está no tópico Fauna e Flora, né? E é importante, né, antes de a gente ler esse texto, sempre ter em mente que, né, dentro dessa região do Cerrado existem cerca aí de mais de 12 mil espécies de vegetais, sendo que aproximadamente 7.000 são exclusivas da região do Cerrado, ou seja, são endêmicas. Quando a gente fala de animais vertebrados, né, então a gente está falando daqueles lá dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Estima-se que tenha no Cerrado mais de 850 espécies de aves, em torno de 113 espécies de anfíbios, 187 espécies de répteis, 252 espécies de mamíferos, né, sendo que 18 espécies desses mamíferos são endêmicas, ou seja, exclusivas aí do Cerrado, e cerca de 1.000 espécies de peixe. Mas assim, eu jamais, né, vou cobrar números específicos, né, dentro de um conteúdo. O que é importante a gente saber que esse bioma ele é importante porque ele traz, né, uma variedade tanto de fauna e flora riquíssima, né, inclusive com espécies que são apenas desta região, tá? Então olha lá, espécies de vertebrados em extinção no Cerrado. Então a gente vai falar um pouquinho aí, ó, né, desse tópico aqui, ó. Várias espécies de animais do Cerrado estão ameaçadas de extinção, principalmente pela perda e pela degradação do habitat. Ou seja, é a perda ali daquele ambiente. Nessa região também ocorre a retirada direta de indivíduos da natureza por meio da caça, da pesca e do contrabando e tráfico ilegal de animais, né, por um exemplo. Entre as ações humanas que contribuem para essas situações em todos os biomas, inclusive o cerrado, estão as atividades agropecuárias, né? Ou seja, a introdução da agricultura e da pecuária. Além disso, a gente pode mencionar a expansão urbana, os empreendimentos para a geração de energia, como construção de barragens e represas para as hidrelétricas ou parques eólicos e linhas de transmissão. Além disso, a gente tem o problema da poluição nas zonas rurais, principalmente por causa dos agrotóxicos, a caça ou a captura de animais, as queimadas, né, influenciadas aí pela ação do homem, a mineração e o turismo desordenado, né? Então, tudo isso está levando a prejudicar esse bioma e a tudo aquilo que existe dentro dele, né? Entre as espécies de vertebrados mais ameaçadas do Cerrado, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, no ano de 2018, nós podemos listar entre eles representantes de mamíferos, de aves, de répteis, tá? Nós vamos encontrar ali também de anfíbios e de peixes, né? Mas olha lá, de mamíferos, a onça pintada, a onça parda, o gato mourisco, ou também conhecido como jaguarundi, o lobo-guará, tatu-canastra, tamanduá-bandeira, veado-mateiro, veado-campeiro, anta e queixada. São mamíferos de grande porte que estão sofrendo aí com esses problemas no seu bioma, né? Com relação às aves, a gente pode dizer ali, ó, jacu de barriga castanha, pica-pau do Parnaíba, andarilho, né, arapaçu de Wagler, né, pedreiro do espinhaço, cara dourada, galito e patativa, tropeira. São exemplos de aves aí que a gente tem que começar a olhar com mais atenção. Aí répteis, lagartixa da pedra, bagui, brida, cadê mais? Lagartinho do cipó, papa-vento da chapada, calango, cobra rainha da serra do roncador e cobra d'água gigante do Tocantins, tá? São exemplos aí de répteis que estão aí, querendo ou não, é, entrando aí numa lista, né, que a gente não gostaria muito aí, tá? Daí nós temos aqui com relação aos anfíbios, a raninha, e com relação aos peixes, pirá Brasília,
tá? Piraçantana, aí que mais aqui, ó? Piaba, piaba do rabo vermelho e piabinha são exemplos. E aqui nós temos algumas imagens, né, desses animais mencionados aí nesse texto, tá? Então a gente tem que ter um pontinho de atenção. Como qualquer módulo que traz um bioma específico, a gente tem uma página dupla destacando alguns representantes tanto da fauna quanto da flora da região. Então nós temos aqui, ó, o fruto do piquezeiro, nós temos a ema, né? Nós temos a mãe da lua, tá? Que é chamada aí uma ave que canta, né? Que pelo canto que emite em noites de luar. Nós temos ali do ladinho, né? O ipê amarelo, que é típico até aqui da nossa região, né? No Mato Grosso do Sul. Nós temos o buriti, que nós já vimos que faz parte de uma vegetação típica ali de um ecossistema conhecido como vereda, tá? Nós temos aí ao lado aqui, ó, o barbatimão, nós temos aqui o lobo-guará e por último a gente tem o tatu-canastra. Então são exemplos, né, de animais e de plantas típicos aí da região do Cerrado, né? Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho das plantas, né? As plantas do Cerrado, então, vão apresentar adaptações importantes que lhes possibilitam sobreviver, então, em um clima com grandes amplitudes térmicas, ou seja, dias muito quentes e noites, né, muito frias, principalmente naqueles períodos em que não chove, né, que é o período da seca. Além disso, né, além desse período de calor e frio, né, dessa questão de quente e frio, existe a questão da umidade relativa do ar, que também às vezes é muito baixa, que pode ser considerada ou se ficar semelhante aí a de desertos, né? Então, quais são as características aí das plantas, né? A presença de raízes profundas, que podem chegar aí a reservatórios de água subterrâneos, que a gente chama de lençóis freáticos, né? É uma dessas adaptações. Então, essas raízes vão garantir que as plantas se mantenham hidratadas mesmo naquele período de seca, né? Também pode ser observadas, né, em vários arbustos e árvores, folhas duras, como essas que aparecem aqui na imagem, enrijecidas devido a uma cobertura de cera, que a gente chama de cutícula, que quando vocês forem estudar um pouquinho mais sobre botânica, né, as partes da planta, a gente vai voltar a falar disso. Na verdade, essa cera evita ou reduz a perda de água por transpiração, tá? Então a planta fica mais hidratada, né? Ela não perde tanta água. Muitas das adaptações dos seres vivos do cerrado estão relacionadas à questão das queimadas naturais, tá? Então por isso que eles têm essas adaptações. Então muitas plantas se caracterizam por possuir casca grossa, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma casca grossa, constituída de células mortas, né, que é uma adaptação que atua como barreira contra o fogo e protege a parte viva da planta do calor e da combustão. E aí, quando o fogo passa, né, a gente logo percebe que o cerrado ele revive, né, ele volta a ser o que era antes, né, é uma característica. Olhem uma imagem agora de cerrado queimado. Paisagem de cerrado, né, no seu extrato lá, ó, senso estricto após um incêndio, né? O fogo é um elemento natural que antecede as chuvas neste bioma. Então, quando causado pelo ser humano, pode levar à degradação ambiental, principalmente se ocorrer fora, né, do período de chuvas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, com relação às queimadas, que também estão relacionadas com outras características, né, das plantas, então, olha lá, as plantas têm um aspecto tortuoso também por causa disso, tanto dos troncos quanto dos galhos, né? Olha só, o tronco ele tem uma curvinha aqui, ó. Então, para entender esse aspecto tortuoso, é importante saber que o crescimento das plantas ocorre em direção à luz e que os novos brotos nascem na gema apical. Então, aqui na parte de cima, a gente tem uma gema que faz as plantas crescerem em direção à luz, tá? Isso é um crescimento em altura. E nas gemas laterais, que dão aquela abertura, né, dos galhos, que é o crescimento lateral. Se as gemas apicais são queimadas, as gemas laterais dos galhos começam a brotar em direção à luz solar e desenvolvem novos ramos e galhos, né, dando então às plantas o aspecto tortuoso.
Certas características do solo, como a acidez e a falta de alguns nutrientes, podem estar relacionados então à formação de caules tortuosos também. Então, essa tortuosidade se deve à característica do solo e às queimadas, né, e o seu crescimento nas gemas apicais e laterais, tá bom? E aí, com relação aos animaizinhos, que a gente falou das plantas, né? Mas os animais dos cerrados, né, também como adaptação, procuram viver, né, em tocas cavadas no solo, que os protegem, como aqui, ó, a gente tem uma coruja buraqueira, né? Também protege dos incêndios. E há muitos animais que possuem hábitos noturnos, ou seja, têm as suas atividades de caça, né, no momento mais fresco do dia, evitando então o calor e a desidratação. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês nesse momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.